Podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde amadeirado da UTFPR Dois Vizinhos. Fala aí, amantes da Florestal, eu sou a Débora e hoje estamos iniciando o primeiríssimo episódio do podcast Caminhos da Floresta do ano de 2022. É isso aí, Débora. Esperamos que todos vocês estejam bem e que tenham passado essa virada de ano com muita saúde e paz no coração. E o nosso primeiro encontro foi pensado e produzido exclusivamente para você, colega floresteiro, que ama a profissão assim como nós. É isso mesmo. Hoje temos um convidado muito especial que abordará sobre o assunto que você, engenheiro florestal, tem plena atribuição para estar realizando. Sim, exatamente isso que você pensou, o inventário florestal. E para falar desse assunto mega especial, convidamos o professor Pedro Iguchi, que é doutor no assunto. Antes da gente iniciar essa conversa rapidamente, eu quero estar apresentando o nosso convidado a todos vocês. Então, o professor Pedro, ele tem graduação e doutorado em Engenharia Florestal. Atualmente, ele é professor no curso de Engenharia Florestal na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Boa noite, Débora. Boa noite, Marjorie. Prazer estar falando com vocês, participar aqui do podcast de vocês. Muito bom, professor Pedro. Primeiramente, a gente já agradece a sua participação aqui, claro, por estar abrindo com a gente esses trabalhos no nosso podcast nesse ano de 2022, que está apenas iniciando. Bom, no final do ano passado, uma das notícias que circulou nas redes sociais e nos grupos do pessoal da engenharia florestal no Brasil foi a divulgação de um sistema de análise de dados de inventário florestal, o SysNat4, que foi desenvolvido por você, professor? Então a gente já gostaria que você falasse um pouco mais para o pessoal que está nos ouvindo sobre o que é, para que serve e o que podemos fazer para ter acesso a esse sistema, a essa ferramenta. Bom, então, esse sistema, pessoal, é um projeto, é uma iniciativa individual minha, na verdade, surgiu realmente para atender uma demanda que eu tenho na minha área de trabalho. Eu trabalho na área de fitossociologia, eu trabalho muito com inventários florestais, dinâmica florestal. E, bom, para quem é da área, quem é engenheiro florestal sabe que normalmente esse tipo de atividade gera uma quantidade muito grande de informação, E frequentemente a gente acaba planilhando toda essa informação, e na medida que a gente vai fazendo mais trabalhos, a gente vai aumentando a quantidade de planilhas, arquivos, e é muito fácil a gente começar a ter dificuldade em termos de organização, manter as versões corretas, para evitar erros, Então, assim, eu sentia falta, Débora e Marjorie, de uma ferramenta que me permitisse ter maior controle das informações que eu tinha, dos meus dados, E dados realmente, são muito importantes a gente ter um bom controle dos dados, E aí eu comecei a pensar na possibilidade de criar um banco de dados, numa infraestrutura na nuvem, que me permitisse ter esses dados mais seguros, num banco de dados, com backups automáticos, com redundância, assim, que, enfim, evitasse alguma possibilidade de perder esses dados e centralizar todos os meus dados num banco de dados, não mais numa planilha eletrônica, mas num banco de dados, especificamente. E aí comecei a criar esse banco de dados, e assim, eu também trabalho muito com análise de dados, sempre trabalhei desde a pós-graduação com R, que é uma linguagem de programação também. Na pós-graduação aqui em Lages, eu dou disciplinas, com a aplicação do R na área de análise da vegetação. Eu tinha muita coisa pronta, para análise da vegetação. E aí, como eu já estava trabalhando com esse banco de dados, com a linguagem de programação Python também, eu comecei a
ver a possibilidade de traduzir os scripts que eu já tinha em R para Python e conectar esses scripts, né, de análise a um sistema, né, junto com o banco de dados. E comecei, né, também colocar ali as análises que normalmente eu faço nos meus trabalhos acadêmicos, né, que eu também ensino na pós-graduação. Comecei, e na graduação também, né, eu comecei também a inserir nesse sistema que eu estava desenvolvendo, né, estou desenvolvendo, na verdade, né, o projeto ainda, nós estamos numa fase meio bem inicial de teste, de protótipo, né. Eu achei muito bacana aquilo, né, a possibilidade de eu estar colocando, né, as análises também. E na medida que eu fui desenvolvendo, né, esse projeto, eu comecei e falei, opa, peraí, né, eu acho que eu estou desenvolvendo esse sistema, talvez, né, seja de interesse para outras pessoas também, né, para um público maior, né, tanto estudantes, pesquisadores, mas também para pessoas que trabalham, né, diretamente com o inventário florestal, né, empresas de consultoria, grandes outras empresas, também achei que teria um potencial. E aí, então, eu comecei a cogitar nessa possibilidade também de criar uma ferramenta, né, que pudesse, né, atender um público maior e que originalmente surgiu com essa ideia para atender uma iniciativa, uma demanda minha, mas assim, né, conectando algumas coisas que eu gosto muito, né, que é programação, né, com análise de dados, né, com essa demanda. E o projeto surgiu mais ou menos com esse propósito, né, com essa ideia. E assim, eu vislumbro algumas possibilidades, né, até depois, quem tiver curiosidade, visitar o site, né, a landing page do projeto, né, que está em teste. Tem ali algumas ideias, né, que algumas eu já, de fato, terminei, né, o banco de dados está praticamente finalizado, né, numa estrutura na nuvem. Tem algumas análises prontas, estou trabalhando em várias outras análises, né, eu tenho algumas ideias, né. Depois eu pensei na possibilidade também de geração de relatórios, né, planilhas de campo, né, que eu acho legal também, né, enfim, né, tenho um projeto, né, com várias ideias que eu estou trabalhando, vamos ver, né, eu estou trabalhando aí, né, e vendo, né, também como é que o interesse, né, de outras pessoas também, né, enfim, eu convido aí quem tiver interesse, né, tá assinando lá tem um boletim, né, de desenvolvimento, né, que eu atualizo, né, os interessados. E nesse boletim também eu acabo selecionando, né, quem tem interesse de testar o sistema. Atualmente eu tenho algumas pessoas testando o sistema, então eu convido aí quem tiver interesse em testar o sistema, né, justamente me contactar ali nos campos disponíveis lá da página, né, tem o meu WhatsApp lá na página também, né, meu e-mail para quem tiver interesse testar. Eu tenho, né, com certeza também de meu, né, seria legal, né, para mim, né, saber ter outras pessoas testando, né, porque como está numa fase inicial, eu preciso saber como é que vai ser o comportamento, né, da infraestrutura, do servidor, do banco de dados, numa situação, né, de mais gente usando, né? Então isso vai ser legal. Muito legal, professor Pedro. E, inclusive, se o senhor compartilha isso com seus alunos, daqui a uns dias eles estão no mercado de trabalho e como o mundo florestal é bem pequeno, creio que seu site ele vai viralizar e o Brasil inteiro vai estar fazendo a utilização dele. Parabéns pela iniciativa. Realmente, professora, é muito nota 10 essa iniciativa, né? E acredito que vai estimular muitas outras pessoas a estarem acessando aí, né? Depois desse episódio que a gente vai lançar. Agora, dando um encaixe aqui, né? Numa segunda pergunta, professor, poderia falar aí um pouco para o pessoal de casa se o sistema ele é de uso gratuito atualmente e se não, se você pensa, né, futuramente em estar monetizando ele? Essa é uma questão importante, né, Débora e Marjorie, né? No momento está gratuito porque eu estou aí com o pessoal, estou numa fase de teste ainda do sistema, né? Mas eu vejo que obrigatoriamente eu vou ter que encontrar uma maneira, né, de monetizar esse sistema, né? Porque
tudo tem um custo, na verdade, né? Assim, a infraestrutura que eu estou usando na nuvem de banco de dados, servidor, né, tem um custo que eu estou pagando do meu bolso, né? Então eu estou custeando, né, né, todo esse projeto, né, que eu estou desenvolvendo, né? É uma iniciativa bem individual minha, né? Mas enfim, na medida que, como assim, são poucas pessoas utilizando, né, o custo é baixo, né? Então fica tranquilo, né, para eu estar custeando esse projeto, né? Porque tem poucas pessoas utilizando. Mas é um sistema, né? Isso é legal, né? Ter um sistema na nuvem que é escalável, né? Então, na medida que tiver mais pessoas utilizando, fica muito fácil para mim eu aumentar a infraestrutura, né? Existente na nuvem. Só que isso aí vai custar mais, né? Vai ter um custo maior, né? Então, dependendo, né, do caminho que esse projeto seguir, né, certamente eu vou precisar encontrar uma maneira de monetizar esse projeto, né? Como, né, realmente é uma questão ainda que eu estou refletindo, né? Por enquanto eu estou pensando a respeito, né, nas possibilidades existentes, tá? De como eu poderia fazer, né, para monetizar esse projeto, né? Existem algumas alternativas, né? Tem que pensar justamente nessas possibilidades. Realmente, professor, ele tem que pensar bem certo, mesmo porque pela estrutura que o site oferece, né, a gama de informações que eu, né, como estudante, já entrei lá e vi, realmente a maioria das pessoas tem muita dificuldade nessa parte, né, de inventário, fitossociologia. Então, querendo ou não, muitas pessoas vão estar indo atrás. Então, eu acho, né, uma boa, uma recompensa de esforço e trabalho que você está aplicando nesse projeto, de estar vendo o seu tempo livre, e até mesmo, que nem você falou, né, tá tendo alguns custos iniciais, mas eu tenho certeza que no fim, né, tá valendo a pena. Concordo plenamente com a Marjorie, professor, porque até se o acesso ele for livre, a gente, como engenheiro florestal, a gente pode estar desvalorizando a nossa profissão. Porque qualquer outra pessoa que não tem conhecimento, ele pode estar acessando, jogando os dados lá e tendo inventário de mãos beijadas, né? Então, acho que isso talvez poderia estar desvalorizando a nossa profissão, já que é um carro-chefe, né, do engenheiro florestal. E o que você acha, professor? Você concorda com essa nossa afirmativa? Ou você pensa de outra forma? O que você diz pra gente e pro pessoal de casa? Não, eu acho que essa é uma questão super importante, né, e, né, pra gente refletir, né? Eu acho que é um ponto que tem que ser pensado, né, com muito critério, né, esta questão, né, levantada por vocês, né, porque no final das contas, né, não é esse o objetivo, né, do projeto, né. O projeto é justamente, né, para ser mais uma ferramenta, né, pelo contrário, até de valorização profissional, né. Então, né, de fato, né, eu acho que a gente tem que pesar com muito cuidado esse ponto colocado, né? E, enfim, mas assim, né, o que me conforta um pouco, né, que se a gente analisar aí, né, o universo que existe, né, de aplicações, ferramentas computacionais, a gente vê, né, em diferentes áreas ferramentas bastante úteis, né, que de fato, né, são importantes, né, para as várias profissões, né. Então tem que estudar aí um modelo, né, que seja interessante, né, assim, que não cause nenhum impacto negativo em termos de valorização profissional, né. Tem vários modelos, tem várias possibilidades de licença de uso, né, que pode ser aplicado, né. Claro, no mesmo tempo, né, que eu quero que essa seja uma ferramenta bastante acessível, né, é claro que tem que refletir sobre essa questão, né? Enfim, né? Tem algumas, tem que pensar também, né? Com muito cuidado a respeito desse ponto, né, levantado por vocês, né? Sim, professor, ele parece ser bem crítico, mas há várias possibilidades, com certeza, que você vai pensar, talvez com a sua equipe futuramente, e até eu estava pensando agora, talvez em pedir
identificação da pessoa, né, com carteirinha do CREA, ou então do CREA Júnior, porque nós, como estudantes, a gente tem acesso, né, a um número de carteirinha do CREA, então talvez isso seria uma possibilidade, né, para não estar liberando, deixando esse site a livre acesso aí para os nossos colegas de outras profissões. Sim, agora... eu aceito as sugestões. Quem tiver sugestões, né, são super bem-vindas, né, porque justamente vai me ajudar a refletir aí sobre essas questões. Dando seguimento aqui no assunto, né, professor? E na parte fitossociológica, né? Eu andei visitando a sua página, vendo algumas funções que o sistema promove. Você já pensou em fazer alguma melhoria, né? Quando a gente fala aí na parte de identificação dos nomes científicos das plantas, que é uma coisa assim bem... a maioria dos alunos tem maior dificuldade, né? E também em relação ao grau, né? Aí de risco, às vezes, que aquela espécie apresenta, da lista da IUCN. Sim, nossa, eu tenho várias ideias, na verdade, e às vezes eu tenho que até tomar cuidado, né? Assim, para justamente não perder o foco, né? Eu tenho, no momento, assim, em desenvolvimento, várias funcionalidades, né? No momento, eu estou focando, né, na funcionalidade de análise espacial e também de dinâmica, né? Eu estou focando, né, nesses dois novos componentes, né, de análise espacial e de dinâmica florestal. Tá? Mas, sim, eu acho que esses pontos, né, que vocês colocaram, né, assim, na verdade, a parte de reconhecimento botânico, é isso, né? Eu acho que foi isso mesmo, a funcionalidade, eu acho que foi de reconhecimento botânico, né? Sim, eu já pensei, não para esse projeto específico do Cisnat4, né? Mas eu já pensei em algo, sim, em algum aplicativo desse gênero. É bastante complexo, né? Principalmente nas nossas florestas, né? Que tem uma diversidade muito grande, né? Dificulta qualquer tipo de proposta nesse sentido. Mas assim, eu já pensei, porque eu tenho muitas imagens de folhas escaneadas, né, para projetos que eu já desenvolvi com ecologia funcional, né? Eu tenho milhares de folhas escaneadas, devidamente identificadas, né? Então, eu já pensei, né, em desenvolver ou utilizar algum algoritmo de inteligência artificial para tentar fazer um teste, né, de como daria para aproveitar, né, essas folhas que eu já tenho, né, escaneadas e identificadas, tá? Porque, na verdade, já existem ferramentas para outras aplicações, por exemplo, para reconhecimento facial, né? Enfim, tentar explorar algo nesse sentido, mas não para o projeto do Cisnat4, né? Agora, a questão ali do status de conservação das espécies, de acordo com as listas vermelhas, eu já pensei, né? Assim, uma coisa que, né, realmente eu esses dias atrás, inclusive, né, até achei uma coincidência essa pergunta, porque foi algo que, né, esses dias atrás eu estava pensando, né, nessa questão, né, porque é muito útil também para vários trabalhos aí, né, a gente ter essa classificação do status de conservação das espécies, né. E isso é relativamente simples de ser implementado, né, relativamente simples. Inclusive a própria IUCN tem, eu acho que algumas ferramentas, né, algumas APIs, né, que permite fazer essa consulta meio de forma bastante rápida, né? Mas aí, enfim, tem algumas possibilidades, né? E isso eu acho que seria até relativamente simples de ser implementado, e certamente eu pretendo implementar, né, nesse sistema que eu estou desenvolvendo. Até às vezes eu penso assim, professor, quando a pessoa faz um levantamento de campo ali e ela joga o nome popular daquela espécie, não sei se existe essa possibilidade, talvez já puxar um nome científico, não sei, por o nome popular ser um pouco relativo de região para região, né? Mas seria uma ideia aí, né, dele, porque eu vejo que a gente perde muito tempo hoje se você vai fazer um relatório, alguma coisa assim, procurando o grau de risco daquela espécie, né? Seria uma coisa a se pensar, né? Tá conversando e amadurecendo essa ideia.
A ideia é interessante, né? Agora, a questão dos nomes comuns, né, é super importante, né? Principalmente na área de extensão rural, por exemplo, né? E até para trabalhos, né, diretamente no campo de reconhecimento, é muito importante o nome comum, né? O nome comum, ele tem um valor muito grande, né? Por exemplo, que muitas vezes o nome comum traz, por exemplo, características ecológicas da espécie, por exemplo, corticeira do banhado, né? A gente sabe que se trata de uma espécie que ocorre em área úmida, né? Do gênero Erythrina. O nome comum traz uma característica morfológica, espinheira santa, né? No caso, né, tem espinhos ali nas folhas. No caso, espinheira santa ainda traz um uso, né? Assim, né? Porque é, né, muito utilizado em usos um uso medicinal. Tá? Então, muito interessante e importante o nome comum. Agora, quando a gente faz os nossos levantamentos vegetacionais, a gente, no campo, né, a gente faz o reconhecimento pelo nome científico mesmo, né, porque colocar o nome comum na planilha, né, ali, pode ser problemático, né? A gente, assim, eu acredito que esse sistema, né, todos os cálculos deve ser baseado na nomenclatura científica, né? É muito importante. Professor, mudando um pouquinho de assunto aqui, esse sistema, ele vem sendo aplicado para cálculos de inventário através de censo da vegetação, amostragem. Existe alguma restrição? Pode ser utilizado para ambas as metodologias? Pode ser utilizado para ambas as metodologias, né? Tem ali, né, a análise do esforço amostral, né? A análise do esforço amostral, ele é baseado em amostragem, né? Mas, assim, nada impede que, por exemplo, uma pessoa que tem um censo, né, faça ali, explore, né, outras funcionalidades, né? Como, por exemplo, as próprias análises fitossociológicas, né, as análises de diversidade, curva de acumulação, pode ser utilizado tanto com amostragem quanto um censo, né? Mas, ou seja, né, cabe para ambos os casos, né, o sistema. E a gente viu também, né, professor, visitando o site, que ele é utilizado para a gente estar fazendo o cálculo de inventário para florestas nativas, né? E quanto aos inventários de florestas plantadas, né? Você tem algum projeto aí futuro, alguma coisa em mente que o site venha contribuir também para esse assunto? Então, eu acho que esse não é o foco do momento, né? Até porque a minha área é de floresta nativa, né? Eu trabalho, sim, a minha especialidade é floresta nativa, né? Então, desde a graduação, né, eu tenho trabalhado com floresta nativa. Né, eu dou aula na graduação aqui na UDESC Lages, né, na área de fitossociologia, oriento na pós-graduação também nessa área. Então, assim, é minha praia, na verdade, né? Então, o foco é justamente floresta nativa. Mas, é claro, né, eu vejo, né, que teria, né, uma aplicabilidade grande em outras áreas da engenharia florestal, né? Eu acho que, né, sim, né? Eu acho que futuramente seria bacana eu ter aí uma parceria, uma contribuição de alguém mais especialista em floresta plantada, né? E de repente fazer um sistema mais na frente também para floresta plantada, um sistema aí web, né? Seria bem legal, né? Assim, às vezes eu penso, né, as várias áreas da engenharia florestal, né, que até uma recomendação, né? Eu acho que os cursos aí de engenharia florestal, uma recomendação para os alunos, né, é aprender uma linguagem de programação, né? Porque a aplicação é muito grande, né? É muito interessante, né? Para mim, pessoalmente, eu diria que talvez a habilidade que mais fez diferença na minha história como profissional tenha sido justamente, né, aí aprender, né, o R, né, que eu desde lá da pós-graduação eu tenho usado, né, fez muita diferença profissionalmente, né, porque me permitiu, né, aí, né, enfim, fazer vários trabalhos aí de análise de dados. Então, é uma recomendação
né, que eu acho bem interessante para os alunos aí da engenharia florestal, aprender uma linguagem de programação para aplicar aí para suas diferentes áreas, diferentes casos, né? Quem, por exemplo, trabalha com tecnologia da madeira, né, seria muito legal desenvolver um sistema, né, aplicado à área de tecnologia, né? Quem trabalha com viveiro, silvicultura, né? Eu acho que tem várias, né, maneiras aí da gente explorar uma ferramenta computacional, né? Eu acho que é um grande campo aí que nós, engenheiros florestais, podemos também aproveitar, né, e desenvolver, né, essa área de desenvolvimento de ferramentas computacionais, né? Porque nós temos o conhecimento técnico, né, ali da área da engenharia florestal. Na medida que a gente adquire outras habilidades, como uma linguagem de programação, né, abre muitas portas, né, e possibilidades até de contribuição aí, né, para a sociedade, para a área de engenharia florestal, né, bem interessante. Com certeza, professor, concordo plenamente com você, né, acho que todos os alunos que puderem ter acesso ao R, né, e estar estudando isso, vai fazer uma grande diferença aí na carreira futuramente. E concordo também, né, nessa questão de estar focando um pouco mais nas espécies nativas, porque eu acredito que hoje existe muita coisa envolvida só nas florestas plantadas, e às vezes a gente acaba deixando de lado, e elas possuem muito potencial ainda para ser explorado, né, muitas espécies ainda que a gente pode estar descobrindo e vendo o potencial que elas podem apresentar aí para a natureza. Mas, professor, vamos nos dirigindo agora para o final do nosso episódio. A nossa equipe aqui do podcast Caminhos da Floresta agradece muito a sua participação. E também aqui para o pessoal que se interessou e que gostaria de estar conhecendo mais o Cisnat4, pode estar entrando em contato, né, professor, com o senhor ou aqui conosco mesmo pelo nosso Instagram. E é isso. E além de agradecer, né, a gente quer te parabenizar, professor Pedro, pela sua iniciativa de desenvolver esse sistema que pode auxiliar tanto o pessoal que já está em suas pesquisas acadêmicas, quanto aqueles que estão prestando consultoria a campo. Eu que agradeço a participação, né? É uma honra aí estar conversando com vocês, né? Bom, então eu aproveito também, né, para dizer que eu tenho um blog, né, ecoanalises.com, que eu costumo divulgar aí tópicos, né, assuntos relacionados à programação R e Python, né, que são as linguagens aí que, né, eu tenho trabalhado mais, né? Então quem tiver interesse, né, também pode acessar lá o ecoanálise.com, que, né, eu tenho divulgado aí alguns scripts que eu tenho desenvolvido de análises ecológicas, né? Lembrando que, assim, que eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em engenharia florestal aqui da UDESC, né? Eu oriento nessa área de análise da vegetação. Então, quem tiver interesse, né, em continuar seus estudos a nível de pós-graduação, né, pode, né, me procurar, né, para, no caso tenha interesse, né, fazer mestrado nessa área. Enfim, eu acho que nesse podcast foi uma oportunidade também eu me apresentar um pouco, né, o que eu trabalho, o que eu gosto, né, então eu deixo em aberto, né, aí as portas, né, para quem tem interesse em desenvolver trabalhos tanto com essa parte mais de inventário florestal, né, de florestas nativas, e também desenvolvimento de ferramentas computacionais, né, uma área que eu me interesso bastante, né, as portas estão abertas, né, para fazer um estudo a nível de mestrado. E, novamente, né, quem tiver interesse, né, nessa ferramenta que eu estou desenvolvendo, o Cisnat4, por favor, né, fique à vontade para entrar em contato. Né, vocês podem acessar o site, né, a landing page lá, tem todo o meu contato, e fiquem então à vontade para me contactar. Muito obrigada mais uma vez, né, professor Pedro, aí, pela sua participação e essa iniciativa, né, meus parabéns. Então, acredito que a gente começou aí os trabalhos deste ano de 2022 muito bem, né, Débora, trazendo aí o professor Pedro, né, com todas as informações aí que ele compartilhou um pouco mais com o pessoal de casa. Então, a gente espera que você, né, nosso ouvinte, tenha curtido o nosso primeiro episódio aí da temporada deste ano. Então, sigam a gente lá, né, no nosso Instagram, @podcast_florestal, que logo a gente traz mais novidades por aí. Até mais!